No futuro do livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que se calcularmos um pouco acaba sendo quase o nosso presente, os livros foram proibidos. É um crime ler livros e tê-los em casa. Para resolver isso, temos os bombeiros, que invadem as casas desses criminosos e queimam todos os livros até se transformarem em cinzas. E depois queimam as cinzas. Fahrenheit é uma distopia de 1953, porém mais atual do que muitas que temos hoje. A primeira referência que nos lembramos quando vemos livros sendo queimados é a do nazismo. Porém, Ray Bradbury não direciona sua crítica apenas ao óbvio, pois a queimada dos livros é um espetáculo que por trás tem um subtexto gigante. Toda essa coisa dos livros serem criminalizados pode parecer exagero para nós, que vivemos em uma sociedade livre. Livre, que engraçado. O que diferencia a nossa realidade da realidade de Fahrenheit é pouca coisa, e uma delas são os livros queimados. A esposa de Montag, o protagonista, passa o dia todo com suas telas. Telas que, no livro, ocupam 3 paredes da sala de estar. E no filme de Truffaut, de 1966, que adapta o livro, é genialmente representada por uma televisão de plasma. Calma aí, você ouviu isso? Uma televisão de plasma em 1966. A televisão nada mais é do que um membro da família, sendo que Mildred até se refere às pessoas que aparecem nela como primos e tios. As pessoas vivem dopadas de remédios que praticamente servem de calmantes e inibidores de humor. Elas ao máximo evitam emoções negativas como se essas também fossem crime. As pessoas não se permitem ter raiva ou tristeza, mesmo que esteja acontecendo uma guerra e um inevitável bombardeio. O entretenimento é do mais raso possível. Tudo é dormente nessa sociedade. As pessoas não conseguem ter uma conversa que não seja fútil. Não conseguem uma interação simples. Eles se agarram a superficialidades. Todos nessa sociedade são monótonos. Não têm o simples prazer de viver, de se relacionar, se apaixonar, ou correr, ou sentir uma textura que não seja plástico ou metal. É um mundo onde as pessoas não são apaixonadas, não por algo que não tenham luzes. Um povo que é guiado por uma manipulação de massa que emprega a ignorância e o insípido. Elas sentem tão pouco que chegam a se esquecer de momentos da vida, pois as emoções são essenciais para produzir memórias. Os remédios são vendidos para desligar o cérebro. Isso me lembra uma cena em Bacurau, quando a prefeitura entrega remédios tarja preta para a população a fim de deixar a população dopada. Ou, nas palavras de Domingas, faz mal, vicia e deixa a pessoa lesa. É uma fuga rápida dos problemas, como vemos sobre os pais que tentam dar remédios calmantes para os filhos, que são muito ativos, sem necessidade, apenas para calar a boca deles. Os livros em Fahrenheit funcionam como um símbolo, pois o vilão da história, o Capitão Beach, deixa claro que os filmes e peças de teatro ou TV também sofrem censura. Mas eles utilizam dessas ferramentas para disseminar um outro tipo de cultura, a cultura vazia. Nas palavras de Beach, se a peça for ruim, se o filme não disser nada, estimulem-me com o teremim. Com muito barulho, pensarei que estou reagindo à peça quando se trata apenas de uma reação tátil à vibração. Mas não me importo, tudo o que peço é um passatempo sólido. A revolta do sistema é com a cultura, com a arte e com o questionamento. Nada pode ser crítico ou no mínimo questionador.
Em Fahrenheit, o protagonista Montag começa a questionar esse sistema por causa de Clarice, uma jovem que se auto-intitula maluca, pois num mundo como aquele, uma pessoa que gosta de sorrir espontaneamente é maluca. Ela pergunta muito mais o porquê das coisas e muito menos o como. Ela não quer saber como Montag queima os livros, ela quer saber por que ele os queima. Clarice se dá o direito de sentir as coisas, sentir tanto alegria quanto tristeza. Para uma sociedade que só anda olhando para frente, uma pessoa que olhe para a lua é uma idiota. O prazer nas coisas é raro. São incentivados apenas prazeres artificiais. Quando Montag já está doido de livros e não aceita mais o sistema à sua volta, ele quer promover alguma revolução, mas é contido por Faber. A fala do velho professor, unida do vilão Beat, mostra o que aconteceu naquela sociedade. Aí que a crítica de Fahrenheit se destaca das demais distopias. Os bombeiros que queimam os livros não foram o motivo dessa idiotização da sociedade, foram apenas agentes. Antes dos bombeiros queimarem o primeiro livro, as pessoas já tinham perdido o interesse por eles, deixaram de lado as obras e foram procurar resumos delas. Hamlet, de Shakespeare, era apreciado apenas em um resumo de uma página. Os prazeres ligados à leitura ou à arte em si foram perdidos. As televisões e os shows sem graça tomaram conta dos cérebros. Tudo precisava ser consumido rápido, nada era apreciado, e não podia ter espaço na mente para um pensamento. Os livros são trazidos como ferramentas de provocar melancolia, ou qualquer outro sentimento além de uma alegria cheia de sedativos. Mas é uma obra arquitetada por todo um sistema que lucra com isso. O primeiro passo para manipular um povo é destruir sua cultura. É assim que os invasores agem. Quando os europeus invadiram a América, eles destruíram a cultura dos povos originais, para então destruí-los. Destrua o passado e você pode reescrevê-lo. Pode tirar a cultura e, consequentemente, a personalidade de uma sociedade. E depois pode enchê-los com entretenimento vazio para não correr o risco de questionamentos. Estamos a alguns passos de um Fahrenheit 451 com o nosso atual governo. Recentemente, o governo estudava uma mudança nos impostos que taxaria os livros. Livros são isentos de impostos, mas nessa proposta teria um imposto de 12%. O mercado livreiro no Brasil sobrevive com esforço, pois a leitura no nosso país é pouco incentivada. O índice de leitura no Brasil cai de ano em ano, sendo que em 4 anos o país perdeu quase 5 milhões de leitores. Mas, segundo o ministro da Economia, no Brasil só rico lê. É um elitismo absurdo, é uma mentira deslavada. É de interesse da burguesia que o povo acredite que leitura é algo para a elite. Você pode procurar em sites de decoração e ver uma tendência que é comprar um monte de livros em sebos ou livros por quilo para decorar estantes. Eles propõem o uso do livro apenas como decoração. No pós-fácio dessa edição de Fahrenheit, Ray Bradbury fala de trechos escritos depois da publicação do livro, que respondem mais sobre os personagens. Numa parte, Montag visita a casa do Capitão Beach e descobre que o chefe máximo dos queimadores de livros tem uma biblioteca particular. Ele fica chocado e questiona o chefe. Beach fala que mantém os livros ali, mas nunca lê. Porque essa é uma morte pior do que queimá-los. Deixá-los esquecidos na estante, sem a chance de dizerem o que tem para dizer. E olhando aqui a estante do Paulo Guedes, do ricaço Paulo Guedes, eu tenho mais livros do que ele. Parece que a burguesia não lê tanto assim. O desmonte da cultura nacional e do acesso do público a ela vai além. No início do catastrófico governo Bolsonaro, ele tratou logo de extinguir o Ministério da Cultura e o colocou como Secretaria da Cultura.
A secretaria passou do Ministério da Cidadania para o Ministério da Educação e para o Ministério do Turismo. Durante esse tempo, até o momento da publicação desse vídeo, nós tivemos inúmeros, muitos, absurdos ataques à cultura nacional. Isso veio de vários braços do governo, desde artistas importantes serem excluídos da lista de personalidades negras homenageadas pela Fundação Zumbi dos Palmares, como Gilberto Gil, Martinho da Vila, Elza Soares, Milton Nascimento e tantos outros. Roberto Alvim foi o primeiro a assumir a Secretaria de Cultura, e uma das primeiras ações dele foi atacar a classe artística e direcionar ataque a Fernanda Montenegro. Esse foi o cara que saiu porque fez um discurso com inspiração em um discurso nazista. O governo Bolsonaro cortou logo no primeiro ano 43% do orçamento do Fundo Setorial Audiovisual e deixou de investir mais de 700 milhões no setor audiovisual. Segundo o próprio Bolsonaro, ele mesmo garimpou nos projetos audiovisuais de séries pré-selecionadas que seriam exibidas na TV pública e tirou projetos com temática racial ou LGBT. Ele ainda disse isso com orgulho e mandou todo mundo ficar na linha, senão transformaria a Ancine em secretaria também. Pouco autoritário ele, né? Mas nessa época, ele estava com tempo para ficar censurando projetos, porque não tinha uma pandemia. Se fosse hoje, ele estaria ocupado dando rolê de moto. Por meio do Centro Cultural Banco do Brasil e do Programa de Incentivo da Caixa Cultural, foram vetados projetos que abordassem temáticas sobre diversidade sexual ou a ditadura militar. Pois é, o cara não quer que as pessoas saibam que houve uma ditadura militar no Brasil. Por que será? Bolsonaro atacou inúmeras vezes a cultura. Atacou a Lei Rouanet, que aparentemente ele não sabe como funciona, e atacou minorias. Durante a pandemia, ele suspendeu a Lei Rouanet para artistas de cidades que adotaram medidas restritivas de combate ao Covid-19. É um cara esforçado em acabar com a vida do brasileiro. Ele cerceia por todos os lados a produção de arte, censura quem fala ao contrário, encarece o acesso, tira os recursos de quem produz e apoia a produção sem graça que segue valores arcaicos e preconceituosos. Nesse ritmo, o futuro é Fahrenheit. O que será produzido será sem tesão, de má qualidade e sem profundidade alguma. Mas uma das piores ações contra a cultura está ocorrendo nesse momento, enquanto nos esforçamos para sobreviver. A Cinemateca de São Paulo está abandonada. Secretário da Cultura do Brasil trabalha armado e assusta funcionários. Peraí, mas a gente não estava falando sobre Fahrenheit? E por acaso esse filme se passa no Brasil? Ah não. Pois é, essa manchete poderia muito bem ser de um filme sobre um futuro distópico como, sei lá, Jogos Vorazes, Robocop, V de Vingança, entre outros. Mas por incrível que pareça, ela é real e aconteceu aqui no Brasil. Criada em 1940, a Cinemateca Brasileira é responsável pela preservação do maior acervo audiovisual da América do Sul, com cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema, fotos, roteiros, cartazes e livros. O Laboratório de Restauração da Cinemateca já foi considerado um dos 5 melhores do mundo. Hoje, a Cinemateca Brasileira está fechada há mais de um ano e segue sendo gerida indiretamente pelo governo federal. Todo o seu acervo corre sério risco. As chances de acontecer o mesmo que no Museu Nacional são gigantes. Antes, a Cinemateca era gerida pela Associação Comunicação Educativa Roquete Pinto, ou ACERP, uma organização social que tomava conta de todo o acervo. O contrato com a ACERP foi encerrado em 31 de dezembro de 2019. Mesmo assim, a organização social manteve por 7 meses funcionários trabalhando na conservação e manutenção, mesmo sem recursos e salários, a fim de evitar a deterioração do equipamento. Na época, entidades e funcionários protestaram, afirmando que a instituição passava pela maior crise desde a sua fundação. Após assumir, Mário Frias, secretário de Cultura,
pegou as chaves junto à Acerp. Após isso, nada mudou e a Cinemateca Brasileira permanece fechada. Relatos de funcionários afirmam que a situação da Cinemateca é delicada. Problemas como o incêndio de 2016, a proliferação de mofo e umidade, a presença de animais como ratos e fezes de pombo e até uma enchente que ocorreu em 2020 agravaram a situação do acervo. Segundo a coluna do jornalista Ricardo Feltrin, entre 600 a 1000 rolos de filmes já podem ter sido perdidos completamente. O número pode ainda ser bem maior, já que cada rolo pode conter vários filmes. Parte do acervo da Cinemateca é composto de filmes feitos de nitrato de celulose, produto altamente inflamável, podendo causar incêndios em todo o acervo. Além disso, sem o cuidado necessário, esse tipo de material vinagra, estragando de vez os filmes. Como em Fahrenheit 451, estamos diante de um governo que odeia e despreza a cultura. O exemplo da Cinemateca é só mais um diante de diversos outros problemas que trabalhadores do setor cultural enfrentam. Como a recusa da Funarte à realização do Festival de Jazz do Capão, na Bahia, ao qual usou uma postagem de junho do ano passado para reprovar o pedido de apoio. Além disso, no parecer final, usaram frases ditas no século XVII e de forte cunho religioso para recusar o festival. Agora me responde, qual o problema de o festival se colocar contra o fascismo e o racismo? Quem, dentro do governo, se ofende com esse posicionamento? Ah sim, o cara que anda armado e assusta funcionários. Uma narrativa usada tanto por esses preconceituosos quanto pelo Capitão Beach, de Fahrenheit, é de que a arte é elitista, que a arte é arrogante, e quem a aprecia é um babaca. Nunca caia nessa narrativa. Ninguém é melhor porque aprecia a arte. Ler não é uma coisa para se sentir superior. Ler não é uma coisa para poucos. A arte pulsa e questiona, e ela pertence ao povo. Esse não é o primeiro nem o último governo que tenta desmontar a arte. É uma luta quase que interminável que temos. Usando como referência o final do livro de Fahrenheit 451, a Fênix era uma ave mitológica antiga, que ia para uma pira funerária e se consumia nas chamas. Depois disso, ela renasce. Somos iguais, com a diferença de saber o que estamos fazendo. Conhecemos as idiotices que fizemos nos tempos anteriores e repetimos. Mas conseguimos renascer, se nos lembrarmos do que aconteceu.